Existem pessoas que mudam o curso da história, mas cujos nomes permanecem quase em segredo. Hoje, a gente vai conhecer a fundo a história de uma dessas figuras. Um homem que, apesar de muitos nunca terem ouvido falar, suas ideias ajudaram a moldar a fé de milhões de pessoas. O nome dele, John Nelson Darby. Bom, vamos lá então. O que mais intriga na história de John Nelson Darby é justamente isso. Como alguém com um impacto tão gigantesco conseguiu ficar, digamos, nas sombras da história? Vamos tentar entender quem foi essa figura e por que a vida dele foi um verdadeiro paradoxo. Para a gente ter uma ideia do poder de influência dele, é só ver o que falavam sobre ele. O professor Francis Newman, um intelectual super respeitado de Oxford, chegou a dizer que Darby ganhou um imenso domínio sobre ele. Isso já dá uma pista, né? Do carisma e da força que esse homem tinha. Agora, o que é impressionante é o contraste. De um lado, a gente tem um intelectual brilhante, formado com todas as honras, com uma carreira promissora como advogado na Irlanda, e do outro, a aparência dele era chocante. Um homem com a saúde debilitada, mal vestido, uma figura que, segundo os relatos, chegava a ser confundida com um mendigo. Fica a pergunta, né? Como é que essas duas coisas podiam existir na mesma pessoa? Então, a chave para entender essa contradição toda está num momento decisivo da vida dele, que a gente pode chamar de a grande renúncia. Foi ali que ele tomou uma decisão que, olha, virou a vida dele de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada na trajetória dele. Em 1819, se formou com as maiores honras possíveis. Em 1822, com apenas 22 anos, ele já fazia parte da elite de advogados da Irlanda. O caminho estava traçado, né? Sucesso, dinheiro, prestígio. Só que, por dentro, a história era bem diferente. É que por trás de todo esse sucesso, Darby estava passando por uma crise espiritual pesadíssima, que durou 7 anos. Ele mesmo descreveu essa época como se estivesse vivendo na escuridão do Salmo 88, que é um texto que fala de um sofrimento e abandono muito profundos. Essa angústia toda acabou levando ele para uma encruzilhada. E foi aí que veio a tal da grande renúncia. Ele simplesmente largou tudo. A carreira de advogado, o dinheiro, a influência. A família, claro, ficou uma fera. Mas ele escolheu um caminho completamente diferente. Um caminho dedicado à fé. Tá, mas e aí? Ele abandonou tudo para fazer o quê? Bom, ele começou a desenvolver uma visão totalmente nova sobre a fé. Uma visão que batia de frente com as estruturas das igrejas estabelecidas da sua época. A base do pensamento dele era uma ideia, na verdade, bem simples: a unidade do Espírito. Ele defendia uma volta ao começo de tudo, a uma fé mais pura, sabe? Livre de hierarquias, sem as divisões em denominações que, para ele, tinham corrompido a mensagem original. Era só isso: pessoas reunidas em nome de Cristo. Ponto. O próprio Darby, com as palavras dele, resumiu bem essa visão. A igreja para ele não era uma instituição poderosa e cheia de pompa. Era um corpo humilde e celestial, quase como uma testemunha de outro mundo aqui na Terra. Agora vamos falar um pouco da personalidade dele, que era bem complexa. Darby era um homem cheio de contradições, e é isso que o torna tão fascinante e às vezes até difícil de entender. Olha essa citação que perfeita para descrevê-lo. Ela captura exatamente essa dualidade. Ele conseguia ser incrivelmente gentil e, ao mesmo tempo, um guerreiro feroz na hora de defender suas ideias. Uma caneta e um raio. Genial, né? E a gente vê isso na prática com duas pequenas histórias. A do raio, a resposta super afiada e até meio dura que ele deu para um ministro, e a da ternura, ele passando a noite inteira acordado cuidando do filho de uma desconhecida numa viagem de navio, só para a mãe poder descansar. Era a mesma pessoa, continha esses dois extremos, uma inteligência cortante e uma sensibilidade enorme. No fim das contas, apesar de pouca gente hoje conhecer o nome Darby, o legado que ele deixou é gigantesco e dura até hoje. Muitas vezes está ali, meio escondido, mas a influência dele em várias correntes teológicas é inegável. A produção intelectual dele, gente, é uma coisa de outro mundo. Pensa só, mais de 40 volumes de textos sobre teologia, profecia, críticas, e como se isso não bastasse, ele ainda passou anos traduzindo a Bíblia inteira para o alemão e para o francês. Um trabalho de uma vida inteira só nisso. E no final, a gente volta para aquele paradoxo do começo. A inscrição no túmulo dele resume tudo de forma perfeita. É uma citação bíblica que diz: como desconhecido e bem conhecido. Pouca gente o conhecia de nome, mas o seu impacto, esse sim, foi muito bem conhecido. E tem uma frase do próprio Darby que fecha essa ideia com chave de ouro.
Para ele, a verdadeira grandeza não tinha nada a ver com fama, com reconhecimento. Tinha a ver com servir sem ninguém notar e trabalhar sem ninguém ver. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Hoje em dia, num mundo tão focado em visibilidade, em marca pessoal, em ser visto o tempo todo, que valor a gente dá a um legado construído no anonimato, focado só no trabalho e no serviço? É uma reflexão que a vida enigmática de John Nelson Darby provoca na gente.